E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E hoje vamos falar mais uma vez das sagas do universo DC, falando hoje sobre a saga Apocalipse Now, que aconteceu nas revistas da Liga da Justiça 183 a 185. E por incrível que pareça, esse foi o primeiro e único encontro de Liga Sociedade com o pessoal lá de Apocalipse, né? Nova Gênesis e tudo mais, no período pré-crise. Até com a recorrente aparição do Darkseid no desenho dos Super Amigos, eu até achava que ele era um vilão nos quadrinhos da época, né? Ou enfrentando a Liga, ou enfrentando até o próprio Superman. E assim, essa história ela começa, na verdade, com mais um encontro da Liga e Sociedade, naquele encontro anual que nós já cansamos de falar para vocês como é que funciona. E aqui eles estavam se preparando para alguns membros trocarem de terra, usando justamente aquele teletransporte multiversal que já comentamos aqui nesse vídeo acima. E da Liga da Justiça, quem foi visitar a Terra 2 era o Superman, o Batman, o Lanterna Verde e o Nuclear, né? Que é o primeiro crossover dele aqui no pré-crise. Na verdade, ele era bem chato na época, assim, bem arrogante, porque a sua metade, que era o Ronnie Raymond, era um adolescente rebelde e fazia coisas de adolescente, né? E já da Sociedade da Justiça, que estava visitando a Terra 1, seria a Mulher Maravilha da Terra 2, né? A Poderosa, a Caçadora e o Senhor Destino. Só que ao invés de trocarem de terra, eles foram teletransportados conjuntamente para Nova Gênesis. E vale mencionar que o único que sabia aonde eles estavam era o Superman, porque na verdade até ele já chegou aí a Nova Gênesis naquela revista do Jimmy Olsen na época que o Jack Kirby escrevia lá dos Novos Deuses, Quarto Mundo e tudo mais. Aliás, um dos primeiros vídeos aqui no canal até que fez bastante sucesso, tá aqui o card aqui acima, é justamente da origem do Quarto Mundo. Por que se chama Quarto Mundo? Também tem a origem do Darkseid, do Pai Celestial. Então quem não viu, confere lá. E um detalhe aqui que a Mulher Maravilha ela fica indignada deles falarem novos deuses, né? Porque ela não acredita nesse termo, já que ela só conhecia os deuses antigos, né? Os deuses gregos lá da Terra 2. Então o Nuclear estava meio cansado dessa conversa de ficar falando lá. Ele queria, na verdade, ele explorar aonde ele estava, né? Então ele começou a explorar a super cidade e quando ele é atacado pelo Orion. E aí começa aquela luta de sempre, né? Os heróis lutando um contra os outros, antes de conversar, até que finalmente chegam os novos deuses, né? Então entre eles estavam o Senhor Milagre, a Grande Barda, o Metron e o Oberon. Eles explicam que na verdade eles convocaram esses heróis, né? E como uma boa ação para explicar que foi uma coisa, né, do bem, o Metron usa a caixa materna justamente para curar o Nuclear que ficou ferido nessa luta com o Orion. Então, os Novos Deuses explicam que o pessoal de Apocalipse raptou toda a população de Nova Gênesis para torná-los escravos, naqueles escravos sem mente, e por isso que os Novos Deuses queriam a ajuda dos heróis da Terra 1 e Terra 2 para o resgate. E justamente esses heróis foram convocados porque o pessoal de Apocalipse estava recebendo a ajuda da Sociedade da Injustiça da Terra 2. O Senhor Milagre também explica que recentemente o Darkseid foi dado como morto, né, quando ele tentava atravessar a Muralha da Fonte em busca justamente da equação antivida, que nós também já comentamos essa equação aqui no vídeo acima. E assim, eu achei bem legal porque nessa história tem a batalha do Darkseid com o Pai Celestial e depois tem a batalha do Darkseid justamente com seu filho, o Orion, né? No fim, o Darkseid é transformado em Prometheus, naquele gigante de pedra que fica na borda da Muralha da Fonte, mas além de virar pedra, o Darkseid foi direcionado justamente para Apocalipse, então ia colidir justamente com o planeta. Então o Desaad, achando que fosse uma ameaça, né, que estava sendo jogada contra Apocalipse, atira no seu super canhão e acaba, na verdade, matando o seu mestre. Então, voltando à história, né, tirando esse flashback, os heróis, juntamente com os novos deuses, vão para Apocalipse e lá eles se dividem em grupos, né? Então, uns vão salvar as crianças, né, de Nova Gênesis que estavam sendo escravizadas lá no orfanato da Nova Bondade, enquanto que outros vão lutar justamente contra o exército de Apocalipse, né? Justamente para salvar o Pai Celestial. Na primeira vez que eu li essa história, eu até estranhei porque que o exército de Apocalipse era formado meio que por pessoas com consciências e tudo. Tem até um cara aqui fazendo até piada, né? Pra você ver como era. E, assim, como hoje em dia só existe do exército os parademônios, eu até pensei que no pré-crise nem existia, mas na verdade até existe, que na última parte dessa saga eles aparecem. Mas assim, aí descobrimos que a Sociedade da Injustiça da Terra 2, ela estava tentando ajudar a construir uma máquina para reviver o Darkseid,
uma forma bem parecida com o que aconteceu no desenho da Liga da Justiça, né, quando o Lex, fundido com o Brainiac, juntamente com a feiticeira Tala, elas conseguem também ressuscitar o Darkseid naquele último episódio do desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Brainiac, acorda, acorda, Tala vai trazer de volta. Conheçam seu novo Lorde e Mestre. Que o universo uive de desespero, pois eu retornei. E a Sociedade da Injustiça topa ajudar a reviver o Darkseid, não foi nem por opção, né? Que o Darkseid, na verdade, apareceu numa forma espiritual lá na Terra 2 e ordenou que os vilões o ajudassem, né, a trazê-lo de volta à vida. Então, eles até mandaram sequestrar o pessoal de Nova Gênesis. Eu não sei como é que eles conseguiram, não é mostrado como é que eles conseguiram capturar o Pai Celestial, que é um dos novos deuses mais poderosos, mas tudo bem, né? E depois, o Senhor Milagre, o Batman e a Caçadora descobrem o verdadeiro plano do Darkseid, né? Que, após reviver, ele quer teletransportar Apocalipse, né? Que fica fora do plano, né? Fora do multiverso, para justamente o local da Terra 2, né? Porque não teriam lá na Terra 2 nem novos e nem velhos deuses para atrapalhar. E foi exatamente isso que aconteceu nos 952. Para você ver que lá nos 952 tudo foi ideia reciclada da Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze. E depois o Lanterna Verde e o Senhor Destino resgatam o Pai Celestial, e destaca aqui até para a fala, né, do Isaiah, dizendo que não reconhece, né, o Senhor Destino, mas percebe que ele tem afinidade com a fonte. Aí eu já vou pedir ajuda a vocês, aos universitários, para saber se tem alguma história ligando o Senhor Destino, ou então ligando até os Lordes da Ordem e do Caos com a fonte, né? Eu sei que Lorde da Ordem do Caos vem da fonte, mas saber se tem alguma coisa realmente conectando os dois. E duas curiosidades bem legais também nessa saga é que a primeira, pelo menos eu não conhecia, é que a capital de Apocalipse se chama Armageddon. E na verdade a segunda curiosidade é que o Metron, no início, ele não interferia nas batalhas porque ele não podia, né? Porque se ele fizesse isso, ele ia ajudar a destruir o equilíbrio do universo. Depois eles estabeleceram que o Metron, na verdade, não interfere porque ele não liga para o que está acontecendo. Ele só quer buscar o conhecimento e os caras podem se matar e ele só quer ficar observando os eventos. Mas no final o Metron decide interferir um pouquinho, né? Porque tem a batalha final dos heróis contra o Darkseid e seu exército, né, que seria só a Bondade, os parademônios e o exército mesmo, aquele meio que parecendo humano. E no fim, o Metron, na verdade, ele ajuda redirecionando a energia da máquina usada para transportar Apocalipse para o Universo 2 e faz com que esse poder, né, quando a máquina fosse ligada, atinja o Darkseid diretamente e novamente ele é dado como morto. E sabe aonde vamos vê-lo novamente? Na aguardada saga das Trevas Eternas. E depois na Crise nas Infinitas Terras, que no final ele ajuda a derrotar o Anti-Monitor. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aqui o like. Conheci essa história, já tinha lido, sabia que o Darkseid mal enfrentou, né, a Liga lá no pré-crise. Então, responde aí nos comentários, deixa seu like, compartilha o vídeo, nos ajuda muito fazendo tudo isso aí. Bom, até o próximo vídeo então, e valeu!